E a Umbanda, ela tem se popularizado, né? Assim, tem ficado cada vez mais comum, mas tem muita gente que ainda desconhece o que que é Umbanda. Você faz macumba, você faz maldade, se é espiritualidade, se não é, qual que é a diferença do candomblé? Queria que você me respondesse essas Claro. perguntas. O que que é Umbanda? Olha, eu acho muito engraçado essa pergunta hoje em dia, porque a Umbanda, ela se tornou algo tão amplo e tão diverso, que eu acho que a Umbanda é justamente a diversidade do povo brasileiro. É a diversidade de crenças dentro de um espaço que zela por uma cultura do lugar. Como que isso é organizado, né? Então ela herdou das religiões de base africana os orixás. Então a Umbanda não deriva do Candomblé, ela deriva de crenças Nagô, de crenças que vêm de lá. Ela não, ela vem no paralelo com o Candomblé, que se misturou com o kardecismo e com as crenças espíritas, que se misturou com os saberes indígenas, que se misturou com a colonização, com a coisa dos pretos velhos. Então a base da Umbanda são os caboclos, que seriam os indígenas, que têm esse originário e esse conhecimento da nossa terra natal, seja aqui ou em qualquer lugar, dos pretos velhos, que são aqueles que vieram escravizados, os Exus seriam os senhores feudais, seriam aqueles que iniciaram. Então, eu tenho para mim, na minha casa, que a base da Umbanda é uma recolonização. Nós somos um povo sem ancestralidade, nós estamos hoje olhando para isso e buscando as nossas origens, não só do próprio país, como as nossas, o nosso legado, e a Umbanda traz muito isso. A Umbanda já veio mudando muito. Então a Umbanda se apresenta de várias formas, hoje trazendo esse caminho dos encantados ou misturado com o xamanismo, que começa a trazer muito mais essa importância das plantas, com a importância do entender das medicinas também de uso psicotrópico, esse conhecimento mais popularizado e não tão mais reservado a pequenos grupos. Então a Umbanda ela vem se abrindo muito hoje com a sua digitalização também, de você ter acesso a muita coisa sem precisar entrar naquele terreiro, sem precisar se expor, porque é ainda um ambiente hostil, é ainda um ambiente, como as pessoas não conhecem, que infelizmente a gente é vítima de muito charlatanismo. Então, como que você vai saber se você está entrando numa umbanda boa, né? É outra pergunta Agora é de a dica. milhões. Agora é a Aí, dica. bora lá, que isso daí, esse é um negócio delicado que eu ia perguntar, então já vamos antecipar aqui. Então, o primeiro passo é o teu coração, Uhum. né? O que que o teu coração te diz? Aí eu cheguei lá e eu passei mal. Calma lá. Mal como? Né? Você sentiu uma emoção. Ah, mas eu fiquei suado, ah, eu fiquei vibrado, meu coração disparou. Isso não é ruim. Isso é sinal de que tem uma energia. Então não tema isso. Se sentir mal é aquela agonia. É aquela vontade de vomitar, é aquela vontade de, ai, tem alguma coisa aqui que me dá medo. Então, não tenha medo. Medo do quê? Outra, nunca chegue de peito aberto em lugar nenhum. Você chega e observa educação espiritual. Então tem que ter o coração aberto, porém não inocente, e entender que você pode sim sentir um ciricutico, isso é normal, né? E observar. Jamais chega lá e se abre para qualquer coisa. Umbanda verdadeira não se cobra R$ 1 e é pura caridade. Se não cobrar R$ 1 e é caridade, garantido você vai encontrar o que você precisa, mesmo que o terreiro não tenha uma boa conduta, mesmo que esse lugar seja meio esquisito, mesmo que você vai encontrar o que você precisa. Então a Umbanda ela é muito legítima com a nossa busca. Quem carrega muito preconceito no peito, anda por aí cheio de julgamentos. Umbanda é um lugar que as pessoas não deixa de ser uma certa encenação, é claro, mas a mediunidade é uma encenação, é uma representação. Ninguém ocupa duas mentes ao mesmo tempo. Isso é uma mediunidade inconsciente. Se essa mediunidade é inconsciente, significa que o teu espírito não é capaz de processar aquilo e fazer aquilo sozinho. Então, também, peraí. Se você precisa de um outro espírito para ter condição de falar isso, isso também diminui. Então, a Umbanda é uma religião de baixa frequência. Eu escutava muito isso, por isso que as pessoas tinham uma resistência, como se o kardecismo fosse mais alto e a Umbanda fosse uma religião de baixa frequência. Não vamos usar isso, mas vamos usar uma frequência mais próxima ao nosso campo orgânico.
tá? Essa é a diferença. Então, a gente trabalha com os elementos da natureza. Então, não tem bichinho morto, não tem nada disso. Magia da Umbanda é 4 elementos. É um portal de força, que são as nossas oferendas. Um bandista não deixa macumba na rua, um bandista não faz essas coisas. Às vezes, muita gente se apropria dessas oferendas para fazer feitiçaria. Isso é outra coisa. Então, fica muito complicado da gente determinar um único lugar, porque tudo isso é Umbanda. Então, aquela tiazinha que vai ali, que incorpora uma preta velha, tanto com aquela que quer amarrar um marido, que faz um negócio, tudo tá dentro da Umbanda, tá? Então, Umbanda, o que que é Umbanda? É aquela que te faz sentir bem, é aquela que não te cobra, e é aquela que está 100% voltada à caridade e respeita todos os seres de forma igual e não briga com Deus. Olha essa dica. Não, eu amei, porque assim, ó, infelizmente a gente ainda encontra muito, né, assim, lugares que cobram, lugares que fazem sacrifícios de animais, que trabalham com sangue, lugares que fazem amarração, entende? Assim, é complicado, né, mãe? E que se dizem Umbanda, então fica, acaba gerando um preconceito ali com relação a uma, a Umbanda em si, né? E é engraçado porque eu era católico, daí fui pro kardecismo e depois de muito tempo, me abri pra Umbanda e é engraçado. Esse é um caminho bem natural, né? A gente nasce católico, que os pais disseram pra gente, me encantei pelo espiritismo e depois fui pra Umbanda. E é engraçado que esse caminho do espiritismo pra Umbanda tem uma resistência, a gente Enorme. tem um preconceito natural de achar que vai ficar fazendo trabalho em rua, em esquina, e vai botar um bicho. E eu fui lá e falei, cara, é totalmente diferente. É um lugar simples, onde vocês estão descalços, onde você consegue. Eu costumo brincar. É a terapia de graça da semana, onde você vai lá e vai se consultar com uma entidade que consegue ver o teu campo energético, perispiritual, consegue ter informações lá de cima que às vezes, sim, às vezes é permitido passar algumas informações, né, que a gente não sabe e às vezes não é também, porque né, nem tudo é permitido, mas é de uma magia, de um encantamento, de uma ritualística tão linda, assim, de música mesmo. Você às vezes vai lá, você nem conversou ainda, só a música você já entra ali Já se envolve. numa coisa que é incrível, né, Alice? É esse ambiente. Eu sempre brinco que, como eu fui cruzada muito nova, o meu terreiro nunca teve um grande potencial mediúnico. Eu vi muitos pais de santos se perderem por acharem que precisavam de médiums. Não é por aí. A Umbanda traz os médiums, eu não precisaria trabalhar com isso, com mediunidade, eu poderia só escutar, eu tenho clarividência desde sempre. Mas isso me deixa. Eu questionei isso um tempo com a minha mãe de santo e ela falou para mim: faz o que você sente, mas dentro da nossa estrutura não pode ser assim. Só que eu gosto das explicações, né? Então eu fui tentar. Quando a gente não tem a incorporação, você fica solto entre dois planos. Não existe um começo e um fim. Não existe um ancoramento no que você está fazendo ali naquele momento. Então, se eu só ficava ouvindo, eu continuava ouvindo, eu ia dormir, eu continuava trabalhando. No dia seguinte, então, a minha vida se tornava uma mistura de planos. E aí realmente não é legal, pode levar até uma esquizofrenia. Então, o processo mediúnico de você converter através de uma incorporação, de uma psicografia, de métodos para você restringir isso a um ritual, é muito mais saudável do que a gente viver num mundo de ilusões que acontece com muita gente, de começar essa busca espiritual buscando respostas. Um guia nunca vai te dar uma resposta. Né? Um guia ele vem para cá para te ajudar a encontrar as respostas. Então, essa busca de, poxa, mas a entidade não me disse o que fazer, foi uma coisa que o meu terreiro tem muito sucesso por isso, porque eu sempre digo, não confie nos meus médiums. Por quê? Porque nem eu confio. Por quê? Porque a gente vem aqui porque a gente acredita nas entidades. O resto é um contexto de boa vontade, amor, entrega, muita humildade de meter a cara ali, né, para atender pessoas e estar exposto a toda aquela situação. Então, a Umbanda, eu acho que acima de qualquer coisa, ela trabalha uma humildade muito grande. Ah, mas o tal pai de santo é vaidoso e tem isso, tem aquilo. Não dura. Não dura. O terreiro que o pai de santo e a sua egrégora de base não está bem ancorada, ele vai se destituir. E aí, acabou? Não. Vai provavelmente renascer outro e outro e Aham, outro. Por quê? Porque não existe um único jeito de fazer um bando, sim. mas existe um fundamento. E É, esse fundamento tem que ser mantido.